Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os agentes modificadores do relevo. Você já parou para pensar como que a paisagem se transforma? Como que surgiram os rios, os lagos, as praias, as cadeias de montanhas? Isso tudo não surgiu do nada, aconteceu por conta dos agentes que transformam o nosso relevo. Nós dividimos eles em duas categorias, os endógenos e os exógenos. Os endógenos são aqueles agentes que acontecem dentro da superfície terrestre, então seria o tectonismo, o vulcanismo, os terremotos, entre outros. Mas nós vamos falar nisso só em outra aula. Hoje nós vamos falar sobre os agentes externos ou exógenos, que são os que acontecem fora da superfície terrestre. Eles são três: o intemperismo, a erosão e a sedimentação. Eu vou explicar para vocês de uma forma que fique bem fácil de entender, porque normalmente a gente confunde principalmente intemperismo com erosão, mas eles são coisas diferentes, mas são bem simples. O primeiro, intemperismo, a gente pode resumir os três da seguinte forma, para ficar mais fácil de estudar. Quando você olhar esse resumo, você vai se lembrar dos conceitos. O intemperismo igual desgaste, a erosão igual ao transporte e a sedimentação igual à deposição ou depósito. Beleza? Então anota isso aí no papelzinho quando você for estudar. Você vai olhar esse resuminho e você vai lembrar do conceito. Beleza? Então vamos lá. O intemperismo, ele é o desgaste da rocha. Ele é o desgaste que acontece ao longo de milhares de anos. É a deterioração da rocha, é a quebra da rocha. Isso pode acontecer de forma física, química ou biológica. De forma física é, por exemplo, eu peguei uma pedra, uma rocha, joguei na parede e ela quebrou, se esmiuçou. Isso seria um desgaste físico, mecânico. Eu joguei a rocha na parede e ela se quebrou. Um desgaste químico seria, por exemplo, uma chuva ácida na rocha que muda a composição dela. Então, o intemperismo químico é isso. Quando você muda a composição da rocha, a rocha se deteriora porque os componentes dela foram modificados. Então, por exemplo, uma rocha que possui ferro, e aí a água bate nessa rocha, acontece ali uma oxidação, né? Acontece a ferrugem e a rocha se deteriora. Isso seria um desgaste químico, um intemperismo químico, beleza? E o intemperismo biológico é quando acontece pela ação da natureza ou a ação do ser humano. Então você já deve ter visto passou na rua e viu uma calçada que está quebrada porque a raiz da árvore cresceu muito, acabou saindo para fora e aí ela quebrou a calçada. Isso é um intemperismo biológico, porque foi a ação da natureza que quebrou a calçada. Então, a quebra aconteceu por conta da ação da natureza, por conta da raiz da árvore. Isso é intemperismo biológico. Então, deu para compreender? O intemperismo é o desgaste, é a deterioração da rocha, que pode acontecer por conta do vento, da água e de diversos outros fatores. O outro que nós temos é a erosão. A erosão, diferente do intemperismo, ela não é o desgaste, ela é o transporte do material. Então, acontece o intemperismo e esse material, esse resíduo de rocha, esses sedimentos de rochas que já foram intemperizados, vão ser levados pela erosão para outro lugar. Ela transporta esse material para outro lugar. Então você já deve ter visto aquela chuva forte que aconteceu e que acabou caindo um barranco assim, muito sedimento, muito barro, e aquela chuva forte levou aquele barro para outro local. Isso é erosão, é o transporte daquele barro para outro local. E nós temos também a sedimentação. A sedimentação nada mais é do que a deposição do material que a erosão transportou. Então, a erosão pega esse material que já foi intemperizado, transporta para outro local e vai acontecer a sedimentação, a deposição desse material em algum local, que aí forma várias paisagens. E nós temos também, por exemplo, as rochas, vocês já devem ter visto,
Aquelas rochas que têm várias camadas, que nós chamamos de rochas sedimentares, aquelas são rochas que foram formadas exatamente por conta de vários sedimentos. Ali são várias camadas de material que foram transportados e foram se sedimentando um em cima do outro. E aí formam aquelas rochas sedimentares. Beleza? Deu para compreender? Então você se lembra: intemperismo, quebra da rocha; erosão, transporte dos sedimentos; sedimentação, deposição desse material. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver os agentes transformadores do relevo que acontecem dentro da superfície terrestre, os endógenos, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, já dá o like e compartilha com seus amigos para estudarem na hora da prova. Tchau, tchau!